Talvez você esteja vivendo um daqueles momentos em que tudo parece calar. As orações parecem não passar do teto, o coração pesa e o céu silencioso. Você clama, chora, suplica, mas parece que Deus não responde. E essa ausência de resposta começa a ferir mais do que qualquer dor externa. Parece que o silêncio dele ecoa mais alto do que qualquer palavra humana. Mas será que Deus está mesmo em silêncio? Ou será que esse silêncio tem um significado mais profundo, mais amoroso e mais poderoso do que conseguimos perceber com nossos olhos limitados? Talvez o que hoje você vê como abandono, na verdade, seja um cuidado divino que ainda não conseguiu reconhecer. Se você está assistindo esse vídeo porque seu coração está cansado, sua fé está enfraquecida e você se pergunta se Deus ainda está ouvindo, então você está no lugar certo. Essa mensagem foi feita para você. Não é um acaso, é uma resposta. E antes de continuar, eu quero te convidar a fazer parte dessa família de fé e esperança. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Aqui, a palavra de Deus é viva, presente e acolhedora. E talvez seja justamente aqui que você vai ouvir aquilo que tanto precisava. Hoje vamos caminhar juntos por histórias bíblicas e experiências da alma humana para entender o que o silêncio de Deus realmente significa. Porque muitas vezes o que chamamos de silêncio é, na verdade, um movimento invisível do céu. E o que chamamos de ausência é só uma preparação para um recomeço cheio de propósito. Sinta-se abraçado. Esse não é apenas mais um vídeo, é um tempo sagrado. Um espaço onde você pode respirar fundo, descansar um pouco sua alma e escutar com o coração. Porque talvez, ao final desse vídeo, você entenda que Deus nunca deixou de falar com você. Você já se sentiu completamente sozinho, mesmo cercado de pessoas? Já teve a sensação de que estava falando com as paredes quando orava? Já se perguntou por que Deus, justo quando você mais precisa, parece sumir? É um sentimento que rasga por dentro. Um peso que nenhum abraço resolve. Uma ausência que não tem explicação. A dor de olhar para o alto e não receber resposta é uma das mais profundas da caminhada com Deus. Muitas vezes, o silêncio de Deus não vem no meio de dias calmos, mas durante tempestades. É quando o diagnóstico chega, quando a porta se fecha, quando a traição dói, quando o medo se instala. É quando você se dobra em oração e sente que ninguém está ouvindo. A alma grita e o céu silencia. É nessa hora que a fé é testada de forma cruel e você começa a duvidar. Será que ele me ama mesmo? Será que ele está me punindo? Será que eu fiz algo errado? Será que vale a pena continuar acreditando? Na Bíblia, vemos que isso não é raro. Os salmos estão repletos de gritos por respostas. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escreveu com lágrimas nos olhos: Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre. Salmo 13:1. Jó, mergulhado em dores e perdas, chegou a desejar nunca ter nascido. Até mesmo Jesus na cruz, em um dos momentos mais angustiantes, clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Mateus 27:46. O silêncio de Deus não poupa nem mesmo os mais santos, mas é aí que começamos a compreender algo poderoso. O silêncio de Deus não é sinônimo de ausência. Ele não está longe, ele está mais perto do que você imagina. A diferença é que nesse tempo ele está trabalhando em áreas que nossos olhos ainda não conseguem enxergar. E é por isso que dói. Porque queremos ver, queremos sentir, queremos respostas imediatas. Mas Deus está moldando nosso interior, mesmo quando tudo parece parado por fora. O silêncio é, muitas vezes, o terreno onde a fé é testada. É ali que deixamos de depender das emoções e passamos a confiar no que sabemos. Sabemos que Deus é fiel. Sabemos que Ele não muda.
Sabemos que Ele está conosco até o fim dos tempos. E quando você lembra disso, ainda que as lágrimas caiam, você permanece. Ainda que tudo pareça desmoronar, você escolhe confiar. Talvez o que você precisa agora não seja uma resposta, mas uma rendição. Um momento de descanso, de aceitar que há um tempo para tudo, até para o silêncio. E que mesmo no silêncio, Ele cuida. Mesmo no silêncio, Ele sustenta. Mesmo no silêncio, Ele continua sendo Deus. Se você está vivendo esse momento agora, eu quero te dizer, você não está sozinho. Muitos já passaram por isso e saíram mais fortes, mais firmes, mais maduros espiritualmente. O silêncio não é o fim. É o início de algo que você ainda não compreende, mas que será revelado na hora certa. Enquanto isso, continue. Continue orando. Continue buscando. Continue esperando. Porque um dia, o que hoje é silêncio se tornará testemunho. Um testemunho de fé, de resistência e de amor divino que não falha. Quantas vezes acreditamos que a presença de Deus depende de sinais visíveis, de sensações intensas, de respostas claras e rápidas? É como se esperássemos um trovão, uma luz brilhando na janela ou uma voz forte confirmando que Ele está ali. Mas, e quando nada disso acontece? Quando o que temos é apenas o silêncio? É nesse momento que a alma balança e muitos pensam, Deus me deixou. Mas será que Ele realmente se afastou? O erro está na ideia de que a presença de Deus é sentida sempre com intensidade. Na verdade, as Escrituras nos mostram que muitas vezes Ele age na brisa suave, na simplicidade do cotidiano, na voz interior que sussurra paz, mesmo quando tudo está desmoronando por fora. Em 1 Reis 19, o profeta Elias, após vencer uma batalha espiritual poderosa, foge para o deserto em pânico. Esconde-se em uma caverna, sentindo-se só, cansado e abandonado. Ele esperava Deus no fogo, no vento, no terremoto, mas o Senhor veio em um sussurro, uma brisa leve, quase imperceptível. E foi ali, naquele silêncio delicado, que Elias entendeu. Deus nunca o deixou. Assim também é conosco. Quando tudo está em silêncio, quando o chão parece sumir sob nossos pés, quando não conseguimos ver saída, é exatamente aí que Ele está nos carregando. É quando Ele se cala que Ele está mais atento. Porque, no silêncio, nossa escuta se aprofunda. Nossos ouvidos espirituais se abrem, nossa alma deixa de buscar barulho e começa a sentir o essencial. Há momentos em que Deus se esconde apenas para que possamos procurá-lo com mais profundidade. Ele não está nos punindo, está nos ensinando a perceber a presença dele além das emoções. Está nos mostrando que ele é constante, mesmo quando não sentimos. A maturidade espiritual vem exatamente aí, quando escolhemos crer, mesmo sem ver, confiar, mesmo sem entender, amar, mesmo sem retorno imediato. É nos dias silenciosos que Ele fala através das pequenas coisas. Uma mensagem inesperada, uma música que toca exatamente o que sentimos. Um versículo que salta aos olhos, um abraço de alguém que nem sabia que estávamos mal. Deus age nos detalhes. E quando aprendemos a perceber esses detalhes, a fé floresce mesmo em solo árido. Então, se você sente que Deus está longe, olhe ao redor, observe os detalhes. Relembre os livramentos, as palavras que chegaram na hora certa, os momentos em que algo inexplicável te sustentou. Isso tudo é Ele. Sempre foi, sempre será. E se essa mensagem está falando ao seu coração, talvez seja a forma de Deus dizer: Filho, estou aqui, nunca saí, só estou te ensinando a confiar de olhos fechados. Aliás, se este vídeo já tocou você até aqui, que tal curtir? Esse simples gesto faz com que mais pessoas recebam essa palavra. E pode ser exatamente isso que alguém ao seu redor está precisando hoje.
Existe um momento na jornada da fé em que percebemos que Deus nem sempre responde como imaginamos. Às vezes, esperamos uma solução imediata, um sim urgente, um milagre visível. Mas, em vez disso, recebemos silêncio. Esse silêncio pode parecer confuso, frustrante até. Mas, com o tempo, entendemos que o silêncio de Deus é uma resposta. E, muitas vezes, é a mais amorosa de todas. Pense em um pai que vê o filho pedindo algo que, aos olhos da criança, parece bom, justo e necessário. Mas o pai, com mais sabedoria e experiência, sabe que aquilo pode trazer dor, pode não ser o momento certo ou pode desviar o filho de um caminho maior. Então, ele escolhe se calar, não porque não ama, mas porque ama demais para entregar algo que ainda não está pronto. Assim é Deus conosco. A Bíblia está cheia de histórias assim. Lázaro morreu e Jesus não chegou a tempo. As irmãs Maria e Marta disseram com o coração despedaçado: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:21. Elas esperavam cura. Jesus respondeu com silêncio por dias, mas depois ele chegou e não apenas curou, ressuscitou. A resposta foi muito além do que elas imaginavam. Foi maior, mais poderosa. O silêncio de Jesus não foi negligência, foi preparação para um milagre que marcaria gerações. Talvez você esteja pedindo a Deus algo com toda a sua força. Um emprego, uma cura, um livramento, uma mudança, e não entende por que ele não responde. Mas e se ele já estiver respondendo, só que de uma forma diferente? E se ele estiver preparando algo melhor? E se o que você está pedindo for menor do que aquilo que ele deseja te dar? É difícil aceitar isso quando estamos no meio da dor. Mas a verdade é que Deus não tem prazer em nos frustrar. Pelo contrário, Ele deseja nos amadurecer. E isso só acontece quando entendemos que fé não é sobre receber tudo o que pedimos. É sobre confiar que Ele sabe o que faz, mesmo quando não recebemos nada. O silêncio de Deus, às vezes, é um espere. Outras vezes, é um não. Mas sempre, sempre é uma expressão de cuidado. Ele vê o que não vemos. Ele conhece o que não conhecemos. E por mais que doa, precisamos lembrar, o que vem dele é sempre para o nosso bem. Então, se hoje o céu está silencioso, não desanime. Continue orando. Continue confiando, porque a resposta pode não ser o que você quer, mas será o que você precisa. E no tempo certo, você vai entender o porquê de cada silêncio. E se você conhece alguém que está passando por isso, esperando, orando e se sentindo sozinho, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Esse gesto pode ser o alívio que ela estava esperando. Pode ser o sopro de esperança em meio ao deserto. Há um poder silencioso no silêncio de Deus. Um tipo de espelho invisível que Ele coloca diante de nós, revelando o que habita de verdade dentro do nosso coração. Porque quando tudo está calmo, quando as bênçãos são abundantes e os sorrisos são fáceis, é simples afirmar: eu creio. Mas é no deserto, no tempo de espera, na ausência de respostas, que descobrimos o quanto realmente confiamos. O silêncio de Deus tem o poder de expor nossas motivações, nossos medos ocultos, nossa impaciência e até mesmo nossa fé superficial. Ele nos força a parar de depender do que sentimos para voltar ao que sabemos. É no silêncio que a alma é confrontada com as perguntas que evitamos. Por que estou seguindo a Deus? É pelo que Ele pode me dar ou por quem Ele é? Confio nele mesmo quando não vejo nada mudar. Muitos dos nossos ídolos pessoais são revelados nesse tempo. O controle, o reconhecimento, os sonhos pessoais, a necessidade de aprovação, tudo isso aparece quando Deus silencia. É como se Ele nos conduzisse para uma sala vazia, onde não há distrações, para que possamos ouvir o som do nosso próprio coração.
E ali, nesse lugar sagrado e desconfortável, começamos a nos conhecer de verdade. Foi assim com o povo de Israel no deserto. Eles saíram do Egito, viram milagres incríveis, mas bastou o tempo se arrastar um pouco para começarem a reclamar, duvidar, retroceder. Deus os levou ao deserto não apenas para testá-los, mas para revelar a eles quem realmente eram. Não era castigo, era amor, era purificação, era preparação. O mesmo acontece conosco. Quando o céu parece fechado, é o momento de perguntar: Senhor, o que queres me mostrar sobre mim mesmo? Às vezes, o silêncio não é porque Deus não está se movendo, é porque Ele está querendo nos mover internamente, nos alinhar, nos curar por dentro, nos libertar do orgulho, da autossuficiência, da fé frágil que só resiste quando tudo vai bem. E sabe o mais bonito? Deus não nos revela essas coisas para nos envergonhar. Ele revela para transformar, para nos levar a um nível mais profundo de intimidade com Ele, onde a fé deixa de ser um sentimento e se torna uma convicção, onde não precisamos de provas diárias para crer, porque já conhecemos o caráter do Pai. Se hoje você sente que o silêncio de Deus está escancarando dores, inseguranças e fraquezas, não fuja, permaneça, permita-se ser moldado, porque é justamente nesse lugar que nascem os cristãos mais fortes, os corações mais sinceros, os testemunhos mais poderosos. E eu quero te convidar a refletir sobre isso e compartilhar comigo aqui nos comentários. O que o silêncio de Deus já revelou sobre você? Quais áreas da sua vida você percebe que Ele está querendo tratar nesse tempo? Seu comentário pode ser um testemunho que tocará muitas outras vidas. Às vezes, Deus se cala porque chegou o momento de você dar os primeiros passos com os olhos fechados, confiando não no que sente, mas no que crê. Como um pai que solta as mãos do filho para que ele aprenda a andar, Deus também nos solta, não por ausência, mas por confiança. Ele acredita que você está pronto para seguir mesmo sem se apoiar em respostas visíveis. É nesse ponto que muitos desistem, porque o silêncio de Deus é desconfortável. Ele desmonta as nossas certezas e nos faz sentir pequenos, vulneráveis, confusos. Mas também é nesse silêncio que nascem os maiores avanços da fé. Quando você aprende a orar e confiar, mesmo sem ouvir. Quando você continua adorando, mesmo sem sentir. Quando você segue firme, mesmo sem entender. Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza do que se espera e a convicção do que não se vê. Não se vê. Isso significa que a fé verdadeira não precisa de sinais visíveis, mas de uma confiança profunda em quem Deus é. Não se trata de fé no que Ele pode fazer, mas fé em quem Ele é. E Ele é bom, Ele é fiel, Ele é presente, mesmo quando está em silêncio. Imagine um soldado que é treinado arduamente por meses. Chega o dia da missão e o instrutor não está mais ao lado. Ele se cala, mas não porque abandonou o soldado, e sim porque o preparou. O silêncio é a prova de que chegou o tempo de usar tudo que foi aprendido. Assim também é com Deus. Em muitos momentos, o silêncio dele é um sinal de que você cresceu, de que Ele já te deu as ferramentas. Agora é hora de caminhar com confiança. No silêncio, aprendemos a usar a palavra como espada, a lembrar das promessas como escudo, a orar com mais profundidade, a adorar com mais verdade, a confiar com mais firmeza. É no silêncio que se forma o caráter, que se fortalece a resistência, que se forja a identidade de filho. E mais, é no silêncio que aprendemos que Deus não é uma emoção passageira. Ele é rocha firme, Ele é alicerce, Ele é constante. Quando tudo muda, Ele permanece. Quando tudo some, Ele continua. E quando o coração se aquieta, percebemos que o que chamamos de silêncio
talvez seja, na verdade, o som do Espírito sussurrando: confie em mim. Se essa palavra está fortalecendo sua caminhada, aproveite este momento para curtir este vídeo. Isso não só nos ajuda a alcançar mais pessoas, como também é uma forma de você dizer: eu recebi essa mensagem e ela faz sentido para mim. Esse simples gesto pode abençoar vidas que estão exatamente onde você já esteve. É difícil imaginar que o silêncio possa ser um ato de amor, ainda mais quando estamos desesperados por respostas. Mas há momentos em que Deus silencia, não porque está distante, mas porque está protegendo você de algo que ainda não está pronto para saber, viver ou enfrentar. Sim, o silêncio também é proteção. Muitas vezes oramos pedindo uma direção clara, uma confirmação, uma intervenção imediata. Queremos saber o futuro, entender o motivo de cada dor, resolver logo o que está nos machucando. Mas Deus vê muito além da curva do nosso caminho. Ele conhece os perigos ocultos, as armadilhas invisíveis, os atalhos que parecem certos, mas nos afastariam do propósito. Então, Ele se cala, e naquele silêncio, Ele nos guarda. Um exemplo poderoso disso está na história de Moisés. Durante 40 anos, ele viveu no deserto, aparentemente em silêncio, longe do Egito e sem nenhuma manifestação divina grandiosa. Mas foi exatamente ali, naquele tempo de silêncio e solidão, que Deus estava preparando, moldando e protegendo Moisés, porque o chamado era grande e os perigos maiores ainda. Deus muitas vezes não responde porque sabe que ainda não é o tempo certo. Se Ele dissesse sim agora, talvez você entrasse por uma porta que ainda não tem estrutura para sustentar. Se Ele revelasse tudo de uma vez, talvez você desistisse por medo. Se Ele atendesse o seu clamor naquele instante, poderia tirar você do processo que está fortalecendo suas raízes. É nesse silêncio que Deus nos ensina a confiar na sua soberania, a compreender que nem sempre saber tudo é o melhor, que o controle em suas mãos é mais seguro do que em nossas ansiedades, e que o tempo dele, mesmo quando parece lento, é perfeitamente alinhado com o que realmente precisamos. Você já parou para pensar que algumas dores que você pediu para serem removidas talvez tenham te ensinado mais sobre amor, humildade e dependência do que qualquer outra coisa? Que algumas portas que não se abriram salvaram você de caminhos de destruição? Que algumas pessoas que saíram da sua vida, por mais que tenham deixado um vazio, abriram espaço para algo muito maior? Esse silêncio, que hoje você vê como abandono, talvez seja o abrigo que está te guardando de tempestades que você nem imagina. Ele não está dizendo nada porque está fazendo tudo. E quando tudo estiver pronto, Ele vai falar. E vai fazer de um jeito tão claro, tão cheio de paz, que você vai entender. Valeu a pena confiar. E se você conhece alguém que está passando por um tempo assim, em silêncio, se sentindo desprotegido, vulnerável, envie este vídeo para essa pessoa. Compartilhe esta mensagem. Pode ser que o que está calando a alma dela agora seja o que Deus mais quer alcançar com amor e verdade. Muitas vezes pensamos em Deus como alguém que está lá para responder, orientar, abençoar. E Ele é tudo isso. Mas antes de qualquer coisa, Deus deseja relacionamento. Ele quer intimidade, quer comunhão. E por mais estranho que possa parecer, há silêncios que Ele permite justamente para nos atrair mais para perto. No barulho do dia a dia, nas respostas imediatas, nas bênçãos que nos alcançam, é fácil nos acomodarmos. A alma se distrai, a fé se torna automática. E sem perceber, começamos a tratar Deus como um recurso, uma fonte de bênçãos, e não como um pai amoroso com quem compartilhamos a vida. Quando tudo vai bem, é comum diminuirmos a intensidade da oração, a profundidade da busca, o tempo de entrega.
Mas quando o céu se cala, algo muda. O silêncio sagrado de Deus nos leva a buscá-lo não por aquilo que ele pode fazer, mas por quem ele é. Começamos a voltar ao quarto secreto. As orações se tornam mais sinceras, a adoração mais quebrantada, a palavra mais viva, a alma mais sedenta. E nesse processo percebemos que o que mais queríamos não era uma resposta, mas a presença dele. Foi isso que aconteceu com Ana, mãe de Samuel. Por anos ela sofreu em silêncio, esperando por um filho. Chorava, jejuava, orava e nada. Deus permaneceu calado. Mas esse tempo de espera gerou algo profundo dentro dela. Um tipo de entrega que não teria surgido em tempos de abundância. Quando ela finalmente concebeu, dedicou o filho ao Senhor de todo o coração. Porque o relacionamento que nasceu no silêncio era real, íntimo e forte. Deus não quer apenas nos abençoar. Ele quer ser nosso tudo, nosso consolo, nosso abrigo, nosso motivo. E às vezes ele silencia porque sabe que esse silêncio nos leva a buscá-lo com mais intensidade. E é nesse lugar que descobrimos o verdadeiro sentido da fé. Não é receber, é permanecer, não é controlar, é confiar, não é pedir, é amar. Talvez você esteja nesse lugar agora. Talvez tenha orado tanto, chorado tanto, e Deus ainda não respondeu. Mas Ele está ouvindo. E talvez a resposta não virá da forma que você espera, mas sim através de uma transformação interior, uma nova intimidade, uma fé que antes você não conhecia. E agora, eu quero te convidar a refletir comigo. O que esse silêncio tem despertado em você? Que áreas da sua vida estão sendo confrontadas nesse tempo? Escreva aqui nos comentários. Abrir o coração é uma forma poderosa de oração. E pode ser que sua experiência seja exatamente a resposta que outro coração precisava ler hoje. Às vezes, o céu parece estar em completo silêncio, porque Deus está escrevendo algo grandioso nos bastidores. E é curioso como, nos momentos em que sentimos que tudo está parado, na verdade, muita coisa está sendo movida no invisível. O silêncio de Deus, muitas vezes, antecede uma virada. Ele não fala porque está agindo. Está alinhando pessoas, curando o que estava ferido, moldando o que precisa ser forte e preparando você para viver algo que, se fosse revelado agora, você nem acreditaria. O tempo entre a promessa e o cumprimento quase sempre é recheado de silêncio. Deus promete, mas não entrega imediatamente. É nesse intervalo que Ele testa, trata e transforma. O silêncio não é um atraso, é um tempo de preparação. E preparação exige paciência, exige confiança, exige perseverança. Veja a história de José. Ele recebeu um sonho ainda jovem, uma promessa que o colocaria em posição de autoridade. Mas antes de chegar lá, foi vendido, injustiçado, esquecido. 13 anos entre o sonho e a realização. 13 anos em que Deus parecia calado, mas Ele nunca deixou de agir. No tempo certo, quando tudo estava preparado, não só ao redor, mas também dentro de José, a promessa se cumpriu. Assim também é com você. Talvez você esteja sendo lapidado agora. Talvez tudo esteja silencioso, mas por trás da cortina Deus está preparando o palco. Ele está esperando que a hora certa chegue, que as pessoas certas estejam no lugar certo, que você esteja fortalecido e com o coração no lugar certo. Porque Ele não quer apenas realizar uma promessa, Ele quer te tornar alguém capaz de sustentá-la. O silêncio pode parecer perda de tempo, mas, espiritualmente, é o momento mais produtivo. É quando o terreno da alma está sendo arado, quando o caráter está sendo fortalecido, quando a fé está sendo enraizada. E quanto mais profundo for o silêncio, maior pode ser o impacto do que está por vir. Não se engane, Deus não desperdiça dor, não desperdiça tempo, não desperdiça lágrimas. Tudo está sendo somado, tudo será usado. E quando o céu finalmente falar,
você entenderá que cada minuto de silêncio valeu a pena, porque o que Ele está preparando vai muito além do que seus olhos pediram. Vai tocar outras vidas, vai gerar frutos eternos, vai testemunhar quem Ele é. Se essa palavra está trazendo esperança para você, curta este vídeo agora. Pode parecer pequeno, mas é um ato de fé e também um empurrão para que essa mensagem chegue a outros corações que estão esperando em silêncio por uma resposta do céu. Em tempos de silêncio, muitas pessoas pensam que Deus está ausente. Mas e se, na verdade, Ele estiver nos ensinando a ouvir de uma maneira mais profunda? Talvez o que chamamos de silêncio seja, na realidade, o convite de Deus para ajustar nossos ouvidos espirituais e perceber que Ele não parou de falar, apenas mudou a frequência. Vivemos em um mundo barulhento. As notificações não param, os compromissos se acumulam, a mente não silencia. E nesse ruído constante, a voz de Deus muitas vezes se mistura ou se perde. Então Ele se cala, não para nos deixar, mas para nos atrair, para nos chamar à quietude, para que em vez de buscarmos o que Ele pode dar, passemos a desejar apenas estar com Ele, para que em vez de pedir mais respostas, queiramos mais presença. E quando começamos a ouvir com os ouvidos da alma, percebemos que Ele nunca parou de se comunicar. Ele fala através da paz que brota no meio do caos. Fala nas Escrituras que, de repente, ganham outro sentido. Fala na criação, em uma frase dita por alguém despretensiosamente, em uma lembrança que aquece o coração no meio da angústia. Fala até no silêncio, porque o silêncio também é linguagem de amor. Foi o que aconteceu com Abacuque. Ele estava desesperado, clamando por justiça, e sentia que Deus não respondia. Mas no capítulo 2, ele diz: estarei na minha torre de vigia, para ver o que o Senhor me dirá. Ele não desistiu. Subiu à torre da fé e esperou em silêncio. E então Deus falou. Não com alarde, mas com direção clara, porque quem aprende a esperar em silêncio, aprende a escutar com profundidade. E talvez esse seja o motivo de o céu estar quieto agora. Deus está te ensinando a distinguir a voz dele no meio das outras vozes, a reconhecer sua presença mesmo quando não há emoção, a entender que a voz do Pai é sutil, mas firme, e que uma vez reconhecida, muda tudo. O silêncio de Deus nos faz sensíveis ao que realmente importa. Ele tira o excesso, esvazia o coração das distrações e nos leva a um lugar de escuta verdadeira. Porque no fim, o mais importante não é ouvir o que queremos, mas ouvir o que precisamos. E isso só acontece quando nos dispomos a ouvir com reverência, com atenção, com entrega. E se esta mensagem está fazendo sentido para você, eu te convido. Compartilhe este vídeo com alguém que está precisando ouvir a voz de Deus de novo. Essa pode ser a resposta que ele tanto procura. E você pode ser o canal usado por Deus para isso. O que talvez hoje pareça uma fase silenciosa, solitária e até cruel, amanhã poderá se tornar a ponte que liga você ao coração de alguém que também vai passar por isso. Porque o silêncio de Deus, além de ser um tempo de crescimento interior, também é uma escola onde Ele forma consoladores, pessoas que não apenas ouviram sobre dor, mas caminharam por ela, que não apenas leram sobre fé, mas viveram-na na ausência de respostas. A dor do silêncio molda o tipo de compaixão que não julga, o tipo de escuta que acolhe, sem tentar apressar o processo do outro. Quem já passou por um tempo de espera e sentiu o céu calado, sabe como é precioso encontrar alguém que diga: eu sei o que você está sentindo, eu já estive aí. Essas palavras têm um peso diferente, porque são ditas com autoridade. São ditas por quem foi curado, sustentado, levantado mesmo quando tudo parecia perdido. Veja o apóstolo Paulo. Ele sofreu,
Foi perseguido, enfrentou prisões, naufrágios, enfermidades e muitas vezes o silêncio. Mas tudo o que passou serviu para que ele pudesse escrever cartas que hoje nos levantam. Porque há poder no testemunho de quem sobreviveu ao silêncio e continua acreditando. Há força no olhar de quem passou pelo vale e ainda assim encontrou esperança. Há unção na vida de quem sofreu, mas permaneceu firme. O silêncio de Deus não nos faz apenas mais fortes, ele nos faz mais humanos. Nos conecta com a dor do outro, nos ensina a não minimizar o sofrimento alheio, nos capacita a ser resposta para quem ainda está gritando no escuro. Você não imagina quantas vidas ainda vai alcançar com a história que Deus está escrevendo em silêncio agora. E mesmo que hoje pareça que não há sentido, que você está sozinho nessa travessia, saiba que esse momento vai passar. E quando passar, você não será mais o mesmo. Você será a resposta. Você será refúgio. Você será instrumento. Porque Deus transforma cada lágrima em semente. E onde você chorou, muitos ainda vão sorrir. Por isso, mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja cansado, mesmo que o silêncio ainda te machuque, não desista. Há um propósito em tudo isso. E o propósito vai além de você. Ele envolve outras vidas, outras histórias, outros corações. E Deus está contando com você. E se você chegou até aqui sentindo que essa mensagem falou profundamente com você, curta este vídeo agora. Esse simples ato ajuda o YouTube a levar essa palavra a mais pessoas que, assim como você, precisam desse consolo. Pode parecer pouco, mas é uma semente de fé lançada no mundo. Se você chegou até aqui, é sinal de que algo dentro de você decidiu permanecer. Mesmo cansado, mesmo sem entender tudo, mesmo em meio ao silêncio. E isso por si só já é um ato de fé extraordinário, porque permanecer quando tudo está claro é fácil. Difícil é continuar quando o céu está fechado, quando o coração está pesado, quando a resposta parece nunca chegar. Mas agora você sabe, o silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é cheio de propósito, cheio de amor, cheio de movimento invisível. O que parecia abandono, na verdade era presença. O que parecia ausência era cuidado. O que parecia demora era preparação. O que parecia fim era o início de algo maior. Deus não se cala por indiferença. Ele se cala porque está ensinando, tratando, alinhando. E quando ele finalmente falar, e ele vai falar, você entenderá cada lágrima, cada espera, cada oração que pareceu não ouvida. Tudo se conectará, tudo fará sentido, porque Deus nunca desperdiça uma dor. Ele nunca deixa que uma alma sincera clame em vão. Que essa mensagem tenha aquecido sua fé, renovado sua esperança e relembrado a sua alma de que você nunca esteve só. O silêncio de Deus não é um castigo, é um convite. Um convite para confiar mais, para buscar mais, para crescer mais. Um convite para descobrir que a fé verdadeira não depende de respostas, mas de relacionamento, de rendição, de entrega total. E agora eu quero te fazer um convite muito especial. Se essa palavra falou com você, inscreva-se no canal e ative o sininho. Aqui você nunca anda sozinho. Aqui a palavra de Deus continua viva, mesmo quando o mundo silencia. E sua inscrição é mais do que um clique, é um passo de fé. Um sinal de que você escolheu continuar, mesmo sem entender tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que está enfrentando o silêncio. Alguém que está se sentindo esquecido por Deus. Talvez essa mensagem seja o sopro que vai reacender a fé. E se puder, fique mais um pouquinho. Deixe a música tocar, feche os olhos, respire fundo e diga a Deus, ainda que em silêncio, eu confio em Ti. Porque mesmo quando você não sente, Ele está aqui. Mesmo quando você não ouve, Ele está falando. E mesmo quando tudo parece calado, o céu continua trabalhando por você.